Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa penúltima aula de ondas eletromagnéticas. Essa é a nossa quarta aula de 5 aulas sobre ondas eletromagnéticas e vamos começar de onde a gente parou na última aula, né? Eu parei na última aula falando sobre densidade de potência ou do teorema de Poynting. Vamos explorar um pouquinho mais aquelas relações de energia do campo associado ao campo eletromagnético, tá? Então vamos lá. Então, de novo, né? Eu tenho aqui a minha apresentação, onde estão as minhas notas de aula. Eu vou fazer as marcações com essas linhas vermelhas. Se precisar, eu vou para o tablet para poder explicar um pouquinho melhor como é que vai ser a nossa descrição aqui do problema, tá? Então tá. Então olha só, na última aula o que aconteceu foi que eu cheguei nessa expressão para conservação de energia, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho derivada da densidade de energia com relação ao tempo, mais derivadas aqui que são derivadas espaciais, é o divergente, né? Do vetor de Poynting que eu defini na aula passada. Lembra que o vetor de Poynting, então, ele tem como módulo a intensidade, a intensidade mesmo, não a intensidade do vetor, a intensidade de um campo eletromagnético. A gente pode pensar na intensidade da luz, que é watt por metro quadrado. Então, quando eu tiro essas derivadas, né, o que eu acabo tendo aqui é uma densidade volumétrica de potência. Então, isso que está me dizendo. Tem uma densidade volumétrica de potência, ou energia por unidade de área por unidade de tempo, que varia, né, de alguma forma aqui, mais uma variação, que é a mesma quantidade, né, dimensional, isso tem que ser igual a zero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, como essa quantidade que eu estou definindo aqui é uma quantidade local, ou seja, ela vale para cada ponto, isso está relacionado com a conservação de energia local, né? Ou seja, se uma certa quantidade de energia, aqui nesse caso associada ao campo eletromagnético, chega num ponto, a mesma quantidade de energia tem que sair desse ponto, não tem jeito, não tem choro nem vela, né? E essa energia toda está associada ao campo eletromagnético, né? Vai acontecer uma coisa mais interessante, é que se no futuro, e a gente vai ver aqui daqui a pouco, se eu tiver, né, no meio desse ambiente também cargas elétricas. Então, se eu tiver carga elétrica ou parada em movimento, não importa. Se eu tiver uma certa densidade de carga elétrica, eu vou ter agora um gasto da energia eletromagnética para poder movimentar mecanicamente essas cargas elétricas. Então, o que eu tenho aqui, né, nessa primeira página aqui. Então, essas notas de aula, elas começam na página 256, tá? Você tem acesso às notas de aula no meu site, www.atomobrasil.com.br, e essas notas de aula, se eu não me engano, a nota de aula número 21, tá? Em Física 4, nota de aula 21, tá? Então, vamos lá, nesse tópico, conservação de energia. Então, eu tenho essa relação, que eu cheguei na relação da aula passada, utilizando a descrição do campo eletromagnético no espaço livre, né, sem cargas elétricas. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, né? Eu tenho aqui, desse lado direito da tela, um certo volume, tá vendo? Um volume, esse aqui é um volume imaginário, é um volume virtual, né? Tá na minha cabeça. É um volume que eu chamei de volume sigma, esse sigma maiúsculo, e a borda dele, a área dele, eu estou chamando de delta sigma, tá? E no meio, né, desse volume aqui passam essa quantidade vetorial S, que é o vetor de Point, que me dá a direção de propagação e a intensidade de propagação da onda eletromagnética. Então tá. Então nesse volume aqui, eu vou calcular, por exemplo, quanto de energia tem dentro dele. Bom, para calcular quanto de energia está dentro desse volume sigma, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que integrar a densidade de energia no volume, que é o que eu fiz aqui, né? Está aqui. Agora, se eu for verificar quanto dessa energia se altera por unidade de tempo, ou seja, para cada segundo no sistema internacional, quanto de energia entra, quanto de energia sai nesse volume, isso é potência, né? Então eu tenho que derivar no tempo. Se eu derivo no tempo, eu tenho essa expressão aqui, du dt, isso é potência, né? Du dt, U é essa integral aqui, então fica integral, né, de du dt
na direção no volume, integral no volume, né? Bom, mas a derivada de esse U aqui, que é o μ, né, é a densidade volumétrica dt, que está aqui em cima, vale menos o divergente de S. Então, eu troquei aqui por menos divergente de S. Então, a potência associada à energia do campo eletromagnético nesse volume vale menos a integral do divergente de S no volume sigma, né, que está desse lado aqui, ó. Então, a potência du dt, U é energia. Então, a diferença entre esse U e esse U diferente aqui, tá? Que na verdade é um μ, eu acabei trocando no meio, né, da aula, μ, que é a densidade de energia. Vale menos a integral do divergente de S dV integrado nesse volume. Ok? Pelo teorema de Gauss, a gente viu o seguinte, né? A integral de volume do divergente de uma certa quantidade vetorial, ela é numericamente igual à integral dessa quantidade vetorial, né, produto escalar com a área, que é o fluxo, né? Então, esse divergente de S, essa integral do divergente de S no volume é a mesma coisa que a integral de área fechada, né, na borda desse volume, que é de área, do produto escalar entre S e o dA, que me dá o fluxo, né? Me dá o fluxo dessa potência que entra nessa área fechada, ou que sai, né? Então veja que essa expressão me dá exatamente isso, né? Me dá a potência que entra ou que sai de energia, que entra ou que sai nessa área fechada delta sigma. Veja que se S entra em delta sigma, isso quer dizer que o produto escalar entre S e dA é negativo, né? Se o produto S e dA é negativo, a potência é positiva, ou seja, a energia dentro do volume aumenta, né? Porque veja, ó, se o S e dA é negativo, tem um menos aqui fora, menos com menos dá mais. Então fica a potência positiva, a energia aumenta com o passar do tempo dentro da região sigma. Se o S sai em delta sigma, isso quer dizer que o S e dA estão na mesma direção. Lembra que a orientação de uma área é sempre da direção de dentro para fora da área, né? Bom, para ficar um pouquinho mais claro, vamos fazer o seguinte. Eu vou desenhar aqui, isso mais para relembrar, porque a gente já viu isso daqui exaustivamente, tanto em Física 3 como em Física 4, né? Que se eu tiver alguma área, então, por exemplo, eu tenho uma área aqui, pedaço de área pelo menos, né? E essa área, ela vai ter um elemento de área aqui, que faz 90 graus com a superfície, né? Que é o dA. Mas essa orientação do dA obrigatoriamente para fora, né? Tá de dentro para fora. Sempre que eu posso ter uma orientação de dentro para fora, eu vou orientar a área de dentro para fora. Se eu não puder, que é o que ocorre, por exemplo, com uma folha plana, tem uma folha plana aqui, o elemento de área está desse lado, né? Mas poderia também, sem nenhum problema, estar do outro lado. Não iria alterar fisicamente o resultado de nada, tá? Então, no nosso caso aqui, o que acontece é que eu estou dizendo o seguinte, olha, se o S sai, né, o produto escalar entre o S e o dA vai dar um valor positivo. Agora, se o S está entrando na superfície, o produto escalar entre o S e o dA está saindo. E a direção do S me dá a direção em que flui, né, a energia do campo eletromagnético, a energia que está sendo carregada por essa onda eletromagnética. Tá? Então é isso. Legal? Então o que eu vou fazer agora com vocês é um exemplo para poder fixar, né, esse conhecimento sobre o teorema de Poynting daquela forma que eu mostrei para vocês, que é associada ao processo de fluxo, de transporte de energia, só que esse transporte de energia é associado ao campo eletromagnético. Tá? E a gente chegou naquele teorema de Poynting utilizando uma onda eletromagnética, que é uma onda que se movimenta no espaço-tempo. Só que a gente verificou algumas coisas que são interessantes até agora, né? A gente verificou que
podem existir também configurações de campo eletromagnético que não se movem no espaço, né? Como é o caso das ondas estacionárias. Agora vamos ver um exemplo aqui em que eu vou aplicar a teorema de Poynting para um processo bem conhecido, que é o processo de carregamento de um capacitor, ou descarregamento de um capacitor. Nesse caso em específico, eu estou fazendo um exemplo pelo processo de carregamento de um capacitor e eu estou considerando que as placas sejam circulares, tá? Circulares. Lembra que eu sempre vou ter, nesse caso, uma certa anisotropia associada ao campo elétrico do efeito de borda. Então, o campo elétrico na borda entre as placas, ele é meio deformado. Eu vou desprezar isso no momento, tá? Então, olha o que eu tenho. Eu tenho o capacitor com essas duas placas, a corrente elétrica chega desse lado, sai desse lado, essa placa fica carregada negativamente e essa placa fica carregada positivamente, com densidade de carga sigma, que depende do tempo, né? Sigma, carga por unidade de área, e aqui menos sigma, e também depende do tempo. Aqui parece um maisinho, mas não é mais, não, é tempo, tá? Tá. Daí duas coisas eu quero calcular aí. Uma, qual o vetor de Poynting, o S, associado, né, no carregamento do capacitor? E B, qual a potência de energia armazenada? Tá? Bom, uma coisa que eu tenho que lembrar é o seguinte, o vetor de Poynting, né, vamos lembrar aqui rapidamente, né? Eu tenho aqui o meu vetor de Poynting, esse vetor de Poynting está associado ao fluxo de energia do campo eletromagnético. A gente definiu ele na aula passada como sendo o produto escalar, o produto vetorial entre o campo elétrico e o campo magnético. E aqui tem uma constante que é a permissividade magnética no vácuo, tá? Legal. Então, para eu ter um vetor de Poynting, eu vou ter que ter primeiramente ou um campo elétrico diferente de zero, né, diferente de um vetor nulo, e né, um campo magnético também não nulo. Tá? Você pode verificar que essas condições elas são suficientes para poder calcular o vetor de Poynting, né? E elas são obedecidas dentro do capacitor, porque dentro do capacitor, no meio das placas, eu tenho tanto campo elétrico como campo magnético. Lembra que eu estou carregando o capacitor. Então eu tenho uma certa corrente de deslocamento, que também a gente já verificou que né? Que vale ε0, derivada temporal do campo elétrico. Essa corrente de deslocamento ela é fonte de campo magnético dentro do capacitor. Você pode calcular quanto que é o campo magnético associado a essa densidade de corrente de deslocamento usando a própria lei de Ampère, né? Integral de B dl, isso aqui é igual a μ0, J, dentro do capacitor eu não tenho corrente livre, né? O que eu tenho é corrente de deslocamento. O que eu tenho é uma corrente de deslocamento. Essa corrente de deslocamento ela é calculada como a integral da área que você está fazendo aqui a tua integral de linha. Então eu tenho uma borda aqui de um certo caminho, ΔC, e aqui é a área desse caminho que eu estou fazendo a integral. Assim eu consigo calcular quanto que é o campo magnético criado pelo campo elétrico. Lembra aqui, de novo, né? Esse cara aqui vale isso daqui. Campo elétrico, variação de campo elétrico cria campo magnético, isso é o que diz a lei de Ampère. Isso, na verdade, é o que a natureza diz que é, né? Tá? Então vamos ver o que eu tenho aqui. Eu tenho as minhas placas paralelas sendo carregadas, né? Veja que no meio das placas eu tenho aparecimento de campo elétrico. O campo elétrico é um campo vetorial que ele sai da placa positiva e vai para a placa negativa. A intensidade desse campo elétrico muda, porque as placas estão sendo carregadas, né? Veja, como sigma mais e sigma menos aqui eles variam com o tempo, e a intensidade do campo elétrico está associado com a densidade de carga, né, dividido por ε0, elas vão variar e eu vou ter uma variação do campo elétrico. Né? Tá. Aqui, desse lado, eu fiz o seguinte, eu desenhei o problema, né, eu estou desenhando um caminho
você pode chamar de caminho C, aqui eu chamei de delta sigma, é um caminho dentro das placas, né, com um certo raio, e eu estou olhando de frente às placas. Então a corrente está saindo aqui na minha direção, tá? Opa. Aqui. Então aqui está o campo elétrico, as densidades de carga, sigma mais e sigma menos, e aqui eu estou olhando como que essa configuração de campo elétrico, né, e de campo magnético no meio das placas. Você pode verificar que o campo elétrico está aqui na minha direção, né? Estou olhando de frente, a corrente está para cá, o campo elétrico está nessa direção, e o campo magnético, que você pode calcular utilizando a lei de Ampère, a gente vai fazer daqui a pouquinho, ele está nessa direção que rotaciona, né, simétrica. Então ele sempre vai ser tangente a essa trajetória delta sigma, aí, né? Tem essa simetria aí, né? Tá. Então tá, para calcular o vetor de Poynting, eu tenho que ter o campo elétrico e campo magnético não nulo, que é o que acontece dentro do capacitor. Nesse caso, o vetor de Poynting também não é nulo, ou seja, veja, nesse nosso caso aqui, eu não tenho uma onda eletromagnética se propagando no espaço. Eu tenho uma região do espaço onde o campo elétrico e o campo magnético variam com o tempo, né? E eu tenho um vetor de Poynting que é diferente de zero. Ou seja, dentro dessa região, desse volume do capacitor, eu tenho um fluxo de energia que ou entra nesse volume ou sai desse volume no processo de carregamento ou de descarregamento desse capacitor. Tá? Então tá, quanto vale B? Quanto vale o campo elétrico? O campo magnético? Porque o campo elétrico eu já sei quanto vale. Olha, o campo elétrico vale sigma, que varia com o tempo, sobre ε0, e nesse caso aqui está na direção de x, no processo de carregamento, né? Onde x é esse eixo x onde passa o eixo do capacitor. Para eu calcular quanto vale o campo magnético, eu aplico a lei de Ampère. O que a lei de Ampère me diz? Me diz que o rotacional de B, no meio das placas, vale μ0, ε0, derivada temporal do campo elétrico. Olha, falta o termo aí da lei de Ampère associada à densidade de cargas livres, que é o J. Só que a gente não tem no meio do capacitor cargas livres se movimentando. Eu só tenho dentro do capacitor cargas ligadas, o meu JD, né? Lembrem disso. Então eu aplico aqui a lei de Ampère, que é fazer basicamente essa conta que eu escrevi aqui para vocês, né? Tá aqui, ó, essa continha aqui, aplicando a lei de Ampère. Essa continha está feita aqui, ó, tá vendo? Integral, lei de Ampère, μ0 ε0, derivada temporal do campo elétrico. Aqui eu substituí, né, o J, aqui é esse cara aqui. Faço a conta, né? Aqui é o caminho de integração com raio R. Isso aqui vai dar μ0, ε0, derivada temporal do campo elétrico, πr², que é a área. Nesse caso aqui, o caminho de BDL, o B é constante sempre ao longo do caminho tangente ao caminho de integração. B 2πr. Então, 2πr é o comprimento do caminho, πr² é a área do caminho. Isso me vem do próprio teorema de Stokes, né? Mas eu descubro, então, que o resultado é que o campo magnético ele vale isso. Ele vale μ0, ε0, vezes r, que é o raio, sobre 2, derivada temporal de E na direção φ. Beleza, mas daí alguém pode perguntar o que direção φ é essa? Sem problemas, olha só. O que eu fiz aí foi o seguinte, né? Eu tenho, olhando de frente lá dentro do capacitor, eu tenho algo assim. Esse é o meu caminho de integração, né? Ou seja, para cada ponto aqui eu vou ter um dl de integração num raio R, aqui também dl de integração num raio R. Onde é que está o meu campo magnético? Olha, meu campo magnético ele está apontando nessa direção, sempre tangente à trajetória. Né? Aqui está o meu campo magnético. Esse é o resultado da lei de Ampère. Esse é o meu B. Então, esse meu campo magnético B, ele depende de R e ele tem como intensidade μ0, ε0, vezes o R, que é o raio ali, dividido por 2, e é diretamente proporcional ao quanto varia esse campo magnético, sem esse vetorzinho aqui em cima, tá? Quanto varia a intensidade do campo elétrico. O campo elétrico ele já perde
o vetor. Então pode notar que se eu voltar aqui, né, não tem esse vetor aqui em cima do campo elétrico, não tem esse vetor em cima do campo elétrico, arrumem nas notas, tá bom? Só que esse campo magnético, ele é um campo vetorial, certo? Aonde que ele aponta aqui? Olha, eu chamei de φ o versorzinho que sempre aponta na direção de dl. Então, dl, ele é um comprimento dl que aponta na direção de φ. Então, φ, ele sempre aponta nessa direção, né? Então, é um versor que tem módulo unitário, φ, que tem módulo sempre unitário, adimensional, e aponta nessa direção, que é a direção anti-horária nesse caminho, que é o caminho que eu chamei de delta sigma. Certo? Então esse é o campo magnético que foi criado aí. E o campo elétrico, ele sempre aponta para onde? Sempre para fora, né? E ele é sempre constante também, ele depende do raio. O campo magnético depende do raio, olha aqui. O campo elétrico não depende do raio, ele é uniforme, porque eu estou desprezando efeitos de borda, e esse campo elétrico, ele vale sigma, que varia com o tempo, sobre ε0 na direção de x. Esse sigma, sim, tem que me preocupar, porque o sigma, que é a densidade de carga, tem como unidade Coulomb por metro, e se a quantidade de carga aumenta ou diminui, esse sigma também vai aumentar ou vai diminuir. Bom, mas agora eu conheço, então, quanto vale o campo elétrico e quanto vale o campo magnético, né? Vou juntar essas duas coisas na minha definição de vetor de Poynting, que é o produto vetorial entre E e B dividido por μ0, então está ali em cima, né? Veja que o produto vetorial entre o x versor e o φ versor, né, regra da mão direita, né? Isso vai dar um campo que está na direção radial. Onde que está a direção radial? Voltemos aqui. A direção radial nesse meu desenho, ele está apontando para... Está apontando para lá. Né? Aqui está a direção do R, aqui está a direção radial. O resultado, quando a gente faz a conta entre produto vetorial do x, produto vetorial com o φ, né? Isso aqui vai dar, né? Vamos fazer a conta, vai dar x dl, vai dar menos R, dá menos versor R. Ou seja, vai dar sempre um versor que aponta, ao invés de para fora, aponta para dentro dessa área. Tá? Aqui. Então tá. Então, o resultado é que o vetor de Poynting S é igual, S vetor é igual a menos ε0, depende do raio ali, do R, derivada temporal do E quadrado na direção de R. Veja que agora, o que eu fiz? Eu fiz o carregamento de um capacitor. Então, no carregamento de um capacitor, vamos reescrever esse resultado aqui, né? O resultado que eu obtive foi esse, ó. S, meu vetor de Poynting, que me dá a intensidade e o fluxo da energia do campo eletromagnético, vale menos ε0, R, derivada temporal do E quadrado, na direção de R. Então, esse vetor S, no caso desse carregamento do capacitor, ele está apontando sempre para dentro dessa área. Aqui está S, né? Para dentro da área. Aqui está S, para dentro da área, aqui está S. Mas isso no carregamento do capacitor. Se o capacitor estivesse sendo descarregado, esse S, né, teria o sentido contrário aqui, porque isso está associado com a variação temporal do campo elétrico. Quando o campo elétrico está aumentando, a derivada temporal é positiva. Quando o campo elétrico está diminuindo, a derivada temporal é negativa, vai dar menos com menos mais, o S vai apontar na direção radial para fora, né? Isso quer dizer o quê? Eu posso pensar nisso como energia entrando nesse volume dentro do capacitor, né, se o S estiver apontando para dentro, e se o S apontar para fora, como energia saindo no meio desse capacitor, né? Que é o que vai acontecer. Então, verifique em casa que se eu resolver exatamente o mesmo problema utilizando o descarregamento de um capacitor, eu tenho que ver o S, que é o vetor de Poynting, apontando sempre para fora.
Então, nesse volume agora, né, eu teria uma potência negativa. Nesse caso, tem uma potência positiva, porque a energia durante o processo de carregamento do capacitor, ele está colocando energia no volume do capacitor. Tá bom? Então tá. Vou continuar um pouquinho mais aqui. Veja, a próxima discussão que eu quero fazer com vocês é tentar responder uma pergunta, né, que é a seguinte, né? Imagina que a onda eletromagnética que a gente verificou que viaja à velocidade da luz com relação a todos os referenciais, ela tem uma amplitude de campo elétrico e uma amplitude de campo magnético. Então eu meço uma certa quantidade de energia associada a isso aqui no meu referencial, onde ele tem uma certa velocidade. Se eu sou um referencial em movimento, né, por exemplo, estou dentro de um carro, estou dentro de um foguete, estou dentro de alguma coisa que se movimenta, e eu meço essas quantidades no meu referencial agora em movimento, a gente verificou uma coisa que é importante, que é o quê? Que a velocidade relativa da luz com relação a mim, que estou em movimento, continua sendo c, continua sendo constante, continua sendo a velocidade da luz. Tá? Então isso é a primeira coisa que a gente já sabe. A outra pergunta que eu posso fazer, que é uma pergunta super interessante e que não é assim tão trivial de responder, é a seguinte: agora, e se eu sou um carro, um foguete que está viajando próximo à velocidade da luz, ou se eu estou viajando à velocidade da luz? Como que eu vou medir esses campos elétricos e esses campos magnéticos? Essa luz ainda vai se mover com relação a mim à velocidade c? Bom, vamos tentar resolver e responder essa pergunta, tá? Então, nessa seção que está na página 257, que é a seção 10.12, tá aí, a observação da onda eletromagnética em outro referencial inercial, relatividade da onda eletromagnética. A gente já estudou bastante relatividade, ainda mais relatividade associada à onda eletromagnética. Isso é bom, né? Então, a gente pode utilizar os resultados que a gente chegou nas aulas de relatividade e aplicar aqui. Então veja, nas relações de transformações para um boost na direção x, a gente sabe que as componentes do campo elétrico na direção x e do campo magnético permanecem a mesma. Mas as componentes que são ortogonais à direção do boost, que nesse caso é o campo elétrico na direção y e z, e o campo magnético na direção y e z, vão se modificar dessa forma. Bom, dessa forma, que é a forma que a gente calculou na mão. Eu poderia fazer a transformação do tensor do campo eletromagnético, mas não é o nosso caso aqui. De qualquer maneira, essas componentes que são ortogonais ao boost, elas vão se alterar. Legal, né? Então tá, a primeira coisa que eu vejo aqui é o seguinte, né? Que a onda eletromagnética no meu referencial, quando ela se propaga numa direção, como por exemplo aqui é a direção x, né? A gente sabe o quê? Que o produto vetorial entre o campo elétrico e o campo magnético resulta na direção de propagação, que é a direção x. Tá? Então eu vou trabalhar aqui com boosts na direção x para ver o que acontece com essas intensidades, já que é esse campo que vai se modificar, né, na relatividade. Uma outra coisa que dá para ver aqui também é que se a onda eletromagnética se move para a direção x e o campo elétrico é um magnético, né, cujo produto vetorial resulta nessa direção de propagação, que é a própria direção do vetor de Poynting ou do vetor de onda, eu não tenho componentes do campo elétrico e do campo magnético na direção de propagação. Né? Então, as polarizações do campo elétrico e as polarizações do campo magnético estão associadas uma com a outra, né? Sempre fazem 90 graus entre o campo elétrico e o campo magnético. Eles sempre são polarizações ortogonais à direção de propagação. Então, se eu calculo, por exemplo, aqui o produto vetorial entre o E e o B, isso é diferente de zero, o que vai resultar tanto no fluxo de energia, que é o S, vetor de Poynting, como a direção de propagação, que é o K, vetor de onda. Né? Outra coisa que eu observo também é que o produto escalar entre E e B é zero, é nulo. Mas por quê? Porque esses campos
né? São campos ortogonais, né? Campo elétrico magnético faz 90 graus um com relação ao outro. Agora aqui, esse é o meu referencial F. Esse é o meu referencial F', que é um referencial de uma partícula que viaja na direção x com uma velocidade v. Então, eu boost aqui na direção v, tá? Bom, verificado que no referencial F, produto vetorial E e B é diferente de zero e o produto escalar E e B é igual a zero, o que eu peço para que vocês verifiquem também é como que essas quantidades se comportam no referencial linha, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para ver isso é calcular o produto escalar entre o campo elétrico transformado agora do ponto de vista de F' e o campo magnético do ponto de vista de F', né? No referencial F', o produto escalar entre E' e B' vale Ex', Bx', Y', By', Ez', Bz'. Tá? Para eu verificar quanto vale essa quantidade, a primeira coisa é que, né, Ex e Bx não muda. Né? Ex e Bx, se houver, não muda. Agora, By', Ey' e Ez' e Bz', eu sei como se transformam. Elas se transformam dessa forma aqui, né? Dessa maneira. Então, eu posso utilizar essa expressão, trocar aqui e fazer umas continhas, né? Faz umas continhas, isso aqui é multiplicar, dividir, colocar em evidência, subtrair. Você vai verificar no final do frigir dos ovos aqui que o E', produto escolar com B' é igual a Ex, Bx, mais Ey, By, mais Ez, Bz, que é exatamente igual à maneira com a qual eu calculo o produto escalar em F, que é E, produto escalar com B, que é zero, né? Que é zero. Ou seja, em outras palavras, essa quantidade, que é o produto escalar entre o campo elétrico e o campo magnético de uma onda eletromagnética, ele é igual a zero, é constante igual a zero, e é também um invariante relativístico, ou seja, ele é igual para todos os referenciais, né? E aqui eu desenhei do lado, né, o campo, estou desenhando a mesma coisa que está aqui em cima, aqui embaixo agora, olhando de lado, né, eu tenho aqui o referencial F, a onda se movimentando na direção X, a polarização do campo elétrico está na direção Y e do campo magnético na direção Z. Esse é o meu referencial relativo que está se movimentando na direção X positiva, então um boost na direção X. E eu quero calcular então agora quanto que vale o EY e o BZ desses campos no referencial linha, né? Então veja, então a minha onda eletromagnética, a princípio ele tem EY diferente de zero, EX e EZ é nulo, BY e BX é zero e o BZ é diferente de zero. Então é uma onda eletromagnética que se propaga na direção X, só tem componentes Y de E e Z de B, essas são as polarizações. Eu sei como essas componentes se transformam, né, nas transformações de Lorentz. A gente já calculou isso. Então EY' se transforma dessa maneira, BZ' é dessa maneira. E eu vou assumir também que a componente, a intensidade do campo elétrico valia zero. Então, dessa forma, a intensidade do campo magnético valia E0 sobre C. Tá? Isso aqui não é um 2, isso aqui é um C. E0 sobre C. Minha letra é meio feia. Então, depois que eu faço essas contas, transformação de EY' e BY', então dá para fazer aqui, ó, de novo, somar, multiplicar, colocar em evidência, né? Eu chego na solução de que EY' é igual a E0. Ó, antes ele era só E0. Agora, no referencial linha, ele é E0 vezes essa constante aqui, que é a raiz quadrada de 1 menos beta por 1 mais beta. Veja que interessante. Essa expressão ela é muito parecida com as equações de transformação de Doppler, né? Do Doppler relativístico. Tá? É uma coincidência aí. E o BZ' vale E0 raiz quadrada de 1 menos B com 1 mais beta. Beleza, então esses são os valores das intensidades do campo elétrico e do campo magnético, observado por um observador que está se movimentando junto com a onda eletromagnética. Então a luz está indo na direção X e eu sou um carro, um foguete que estou seguindo essa luz com uma certa velocidade. Certo? Legal. Agora, imagina o seguinte,
se f', né, viaja à velocidade da luz, ou seja, v é igual a c, isso quer dizer que beta, ou se tende, né? Se a velocidade do f' tende a c, isso quer dizer que beta tende a 1. Se for c, beta é 1, né? Mas olha que legal. Se isso é verdade, se a minha velocidade ela tende à velocidade da luz, c, essas expressões aqui para as componentes do campo elétrico e campo magnético observadas do referencial f', elas tendem a zero, porque ó, 1 menos 1 vai dar zero, né? 1 menos 1 vai dar zero. Então, se eu sou uma onda eletromagnética que viaja à velocidade da luz, eu não vou observar luz no meu referencial. Agora, vamos tentar destrinchar um pouquinho mais esse resultado. Esse resultado leva em conta que, se eu sou alguma coisa que consegue viajar à velocidade da luz, no meu referencial eu não mediria nenhum campo elétrico, nenhum campo magnético, eu não mediria nada de luz, né? Mas existem alguns problemas com relação ao resultado que a gente chegou até agora, tá? Eu não posso ter, como a gente já verificou nas aulas de relatividade, nenhuma partícula que tenha massa diferente de zero que chegue à velocidade da luz. Isso é impossível. Porque uma partícula, para chegar à velocidade da luz, obrigatoriamente eu tenho que fornecer a ela uma energia infinita. Não é uma energia muito grande, não é uma energia alta, não. É uma energia infinita. A gente deveria fornecer toda a energia do universo e mais um pouco para nunca chegar na velocidade da luz. Então não tem como eu chegar na velocidade da luz. Essa é a primeira coisa. Bom, se não tem como eu chegar na velocidade da luz, a única coisa que pode chegar na velocidade da luz é a própria luz, que viaja à velocidade da luz, sempre constante. E nesse referencial dela, ela não mediria nada, né? Mas a conclusão é um pouco mais fundamental ainda, né? Isso quer dizer o quê? Que eu não detecto onda eletromagnética num referencial que viaja à velocidade da luz. É que a luz, né? Vamos pensar num fóton, que é uma partícula, a luz, que é um fóton, ele não possui, né, fundamentalmente um referencial em que esse fóton está em repouso. Então esse nosso resultado aqui é um resultado muito mais importante e muito mais fundamental. Ele diz o seguinte, ele diz que a onda eletromagnética em si, né, é uma entidade física e é uma entidade física que não possui referencial de repouso. Então não possui tempo próprio, não possui massa própria, por exemplo. Certo? Então isso é fundamental. Por isso que, dentre outras coisas, né, o fóton não tem massa, né? Porque ele não tem um referencial em que ele está parado. Né? Então é isso. Então, tá? Deu para ficar claro na cabeça de vocês esse resultado, né? Veja que isso explica muita coisa. Isso explica por que a onda eletromagnética não tem massa, é uma partícula sem massa, basicamente, e por que ela anda à velocidade da luz, né? Fica meio não muito lógico discutir como o tempo se passa no referencial de um fóton, no referencial da onda eletromagnética, porque como o fóton não tem referencial de repouso, né, não tem tempo próprio, não tem massa própria, não tem tempo próprio. Não posso nem dizer que o tempo não passa no referencial do fóton. Não posso nem dizer isso, né? Então, nesse sentido, como a gente viu a relação de dilatação espacial e velocidade relativa, um fóton viaja à velocidade da luz. Tá? Então você pode ouvir em muitos lugares, por exemplo, que um fóton ele cruza todo o nosso universo, se ele não interagir com nada, né? E para ele nem viu o nosso universo, porque o tempo para ele não passa. Tá? Mas isso nem é verdade, porque não existe um referencial em que passa o tempo para o fóton. Né? Então tá, então acho que a gente chegou num ponto razoável dessas discussões e eu quero agora, né, ir para um ponto mais fundamental, botar um pouco o pé no chão e ver o que a gente pode medir realmente. Então nessa seção 10.13, que também faz parte aí da página 258,
eu vou discutir a intensidade da radiação eletromagnética. Eu quero chegar aqui em algumas expressões, né? A minha ideia não é fazer com que a gente decore fórmulas, mas a gente vai chegar em algumas relações aqui que são importantes. Então, a intensidade da onda eletromagnética, ou eu posso chamar também da radiação eletromagnética, né, é dado pelo vetor de Point, que é potência por unidade de área. Né? Então, é taxa instantânea de fluxo de energia por unidade de área, ou seja, energia por unidade de tempo por unidade de área. O módulo dessa intensidade vale 1 sobre μ0, módulo de E, módulo de B, vezes o seno do ângulo entre E e B, que é 90 graus, porque são ortogonais, então vale 1. Isso é o módulo do produto vetorial aqui, né? Então, isso aqui vai dar E quadrado μ0C, porque eu troquei aqui B com E sobre C, então quer dizer que o S é E quadrado sobre μ0C. A gente já calculou isso daqui nas aulas anteriores também, mas eu quero dar um significado um pouco mais usual, tá, nessa expressão. Esse é a quantidade do vetor de Poynting e não da média. Lembra que a gente calculou a média, né? Então, se eu for para a média, eu tenho a média aqui, que pode ser uma média temporal, uma média espacial, tanto faz, né? Uma média que é periódica, campo elétrico periódico. Se igual a essa média aqui, do E quadrado sobre μ0C, μ0C é uma constante, pode sair fora. Essa quantidade que é a média, né? Que é a média da potência por unidade de área, é o que eu chamo de intensidade. Então, essa é a intensidade é igual a 1 sobre μ0C, média de E quadrado. A média de E quadrado para uma onda plana a gente já calculou, vai dar E quadrado sobre 2. Né? Então, eu posso redefinir, então fica aqui, ó, I, que é a intensidade, é igual a média de E quadrado sobre μ0C. Ou eu vou trocar o E quadrado sobre 2 de uma onda plana, tá? Por uma coisa que a gente já conhece, né, que é o ERMS ao quadrado. Daí eu posso até definir aqui, ó, o ERMS é raiz quadrada do módulo quadrado, raiz quadrada da média temporal do E quadrado, que é da mesma maneira que a gente definiu como calcular médias temporais de coisas periódicas em circuitos de corrente alternada. Lembra? A gente calculou corrente RMS, que é root mean square, né? Corrente quadrática média, raiz quadrática média, né? Potencial também, a gente calculou lá. Então, é exatamente a mesma relação, tá? Então, nesse caso aqui, E sobre raiz de 2, ou E quadrado sobre 2, é o ERMS, né? Então, isso é o valor da minha intensidade em função da amplitude quadrática média, root mean square, tá? Root mean square, raiz quadrática média, RMS, do campo elétrico, né? Do campo elétrico. Veja que tem o campo magnético também associado, né? Mas eu troquei o campo magnético aqui pela intensidade do campo elétrico, por isso que está ao quadrado esse campo elétrico aqui. Tá? Então, esse é o meu resultado. Então, eu tenho uma expressão para calcular a intensidade de uma radiação eletromagnética que atinge alguma área aí, tá? Então, eu quero fazer aqui com vocês, nessa página 259, um exemplo, tá? Para a gente poder fixar esses conhecimentos que a gente aprendeu agora, né? Então, nesse caso, eu dou o exemplo da radiação que chega à Terra que é emitida pelo Sol. Então, quais os valores das amplitudes quadráticas médias, das raízes quadráticas médias das amplitudes do campo elétrico e do campo magnético que atinge a superfície da Terra? O Sol, o que é o Sol? O Sol é uma bola gigante de hidrogênio, né? Como ela é muito grande, ela tem muita massa, essa pressão da gravidade faz com que os hidrogênios se fundam. Então, é uma reação de fusão nuclear. Essa reação de fusão nuclear de hidrogênio mais hidrogênio, ou de hidrogênio deutérico, hidrogênio pesado, junta os dois hidrogênios, forma hélio, e essa reação de fusão libera uma quantidade muito grande de energia, em sua maioria raios gama. Então, e essa energia é radiação eletromagnética que viaja para o espaço em todas as direções, né? É isso que está acontecendo. Então, a luz do Sol que a gente vê é basicamente essa luz daquele forno gigante dessa radiação emitida pela reação de fusão nuclear.
A potência média de energia, ou seja, de energia por unidade de tempo que é produzida pelo Sol, é por volta de 3,9 vezes 10 a 26 watts. Tá? Bom, aqui eu estou dando para vocês quanto vale essa quantidade. Eu poderia ter feito o contrário, a gente poderia, através de medidas da radiação que chega na Terra, descobrir quanto que vale essa intensidade produzida pelo Sol. Tá? É que eu estou fazendo o contrário, para dar esse exemplo aqui. Então eu tenho o Sol, que produz essa quantidade de energia e emite essa onda eletromagnética, que aqui eu estou utilizando basicamente uma onda esférica, então essa onda ela cresce esfericamente para todas as direções e ela acaba atingindo a Terra, na órbita da Terra. Claro, né? Lembra que a Terra ela é muito pequena comparado com o Sol. Né? E a Terra é muito pequena comparado com a distância da Terra ao próprio Sol. Né? Bom, a intensidade, que é a potência por unidade de área, isso me diz o seguinte, isso diz que a intensidade dessa luz que é produzida pelo Sol, ela vale 3,9 vezes 10 a 26 watts dividido pela área em que é distribuída essa radiação. Como a Terra está numa órbita que tem um certo raio, numa esfera, né, que tem um certo raio com relação ao Sol, a intensidade de luz que chega na Terra é um pouquinho menor. Né? Lembra que a potência é a mesma, mas a intensidade é menor, porque depende da área. Quanto maior a área, menor é intenso a luz. Né? Isso quer dizer que menos intenso é a luz que chega para a gente, mas menos ainda é a luz que chega para Saturno, Netuno, Júpiter, né? porque eles estão em órbitas maiores. Né? Então eu vou calcular aqui quanto que vale essa intensidade. Então aqui eu tenho o Sol, que está numa distância do raio, que é o raio da órbita da Terra em torno do Sol. Aqui eu tenho a nossa Terra, que está girando no seu movimento de rotação em torno do seu eixo e em torno do Sol. Né? A distância entre a Terra e o centro do Sol é mais ou menos 8 minutos-luz. Ou seja, isso quer dizer que a luz, se eu ligar um laser aqui, esse laser ele vai demorar 8 minutos para chegar até o Sol. Se eu transformar esse 8 minutos-luz em distância em metros, isso vai dar 1,4 vezes 10 a 11 metros, por volta disso. Né? Então, essa intensidade que chega até a Terra vale 3,9, 10 a 26, dividido por 4π, raio da Terra raio da órbita ao quadrado, isso vai dar 1,6, mais ou menos, vezes 10 a terceira watt por metro quadrado. Isso quer dizer que aqui na Terra, a cada metro quadrado que a gente tem, né, cada metro quadrado, na órbita, né? Assim, isso é um número ideal, né? Na órbita, sem atmosfera, para cada metro quadrado chega de energia 1,6 vezes 10 a terceira watts, ou seja, 1.600 watts de energia para cada metro quadrado. Né? Isso é intensidade. Então, com esse valor de intensidade, eu consigo descobrir quanto que é a intensidade do campo elétrico, ou o valor RMS do campo elétrico, que depois eu posso transformar para o valor de amplitude máxima. Né? Então, eu isolo aqui o RMS, que vai dar a raiz quadrada da intensidade, μ0c, substituo os valores aqui e eu descubro o seguinte, olha, o campo elétrico, pelo menos a amplitude quadrática média do campo elétrico, é de 776,76 mais ou menos volts por metro, né, aqui na Terra. E do campo magnético, 2,59 vezes 10 a menos 6 Tesla no sistema internacional. Né? Então lembra o seguinte, né, eu tenho o campo elétrico que está em unidade de volt por metro, 776,76 volt por metro, e o campo magnético que está em unidade de Tesla. Né? Eu tenho que tomar cuidado em comparar essas duas coisas, porque, veja, no sistema internacional eu não posso comparar essas duas coisas. Eu não posso comparar porque elas estão em unidades diferentes, né? Volt por metro, campo elétrico, e Tesla é o campo magnético. Eu poderia comparar se eu estivesse trabalhando em unidades gaussianas, em que eu redefino corrente elétrica e carga elétrica, e daí agora eu fico com campo elétrico e magnético em mesma unidade. Não é o que a gente está fazendo aqui. Então tem que tomar cuidado em comparar isso. Porque parece o seguinte, olha, me parece que o campo magnético é bem menos intenso que o campo elétrico. Veja, mas essa comparação não é justa, porque o campo elétrico está em volt por metro e o campo magnético está em Tesla. Tá?
Lembrando ainda que densidade de energia, que está aqui, né, é a densidade de energia associada ao campo magnético, que é B² sobre 2μ0, é a mesma densidade de energia associada ao campo elétrico. Tá? Então, por isso que não é para fazer diferença dessas duas relações. Né? Então, toma cuidado em comparar, já que essas grandezas estão no sistema internacional, e são unidades diferentes. Certo? Então, tá. Então, a gente tem aí, tá, energia que é criada, no nosso caso, pelo Sol, e essa energia chega até a Terra. Tá? A gente já discutiu isso, né? Que a onda eletromagnética, um fóton de luz, ela não possui massa. E ela não possui massa, mas ela possui energia e possui momento. Então essa discussão, eu vou trazer de novo essa lembrança que eu fiz no final das aulas de relatividade. Então nessa página 260, na seção 10.14, pressão de radiação, né, eu tenho aqui o quadrimomento de um fóton, que é uma partícula associada ao campo eletromagnético. Né? Porque a luz, né, a onda eletromagnética, ela tem duas naturezas. Ela tem a sua natureza ondulatória e tem a sua natureza discreta, quântica, na forma de partícula. Né? Então, se eu descrevo agora essa onda, ao invés de onda, como uma partícula, né, essa partícula ela tem propriedades de partícula. No nosso caso, essa partícula é um fóton, uma partícula sem massa. Então, o quadrimomento, que é P0PI, da própria definição que a gente também já definiu, vale massa, né? Massa, dxmi, que é o quadrimomento de posição, quadrivetor de posição, d tal, que é o tempo próprio. Isso vai dar gama mc, gama mv. Mas cuidado, né? Porque nessa nossa definição aqui, no caso do fóton, não tem massa. Então seria 0 e 0. Mas calma que isso não é toda a história. Essa quantidade aqui, que é o P0, está associado com a energia relativística dividido por C. Né? E essa quantidade aqui com o momento relativístico. Né? O tamanho, o módulo ou a intensidade do Pmi, do quadrimomento, eu vou calcular usando o produto escalar. Lembra que o produto escalar entre quadrivetores é um invariante de Lorentz. Então é a mesma quantidade em todos os referenciais. Então eu tenho aqui Pmi, isso é igual a Pmi, eta, Mi, beta, P beta, né? Como eu calculo o produto escalar, essa é a minha maneira de calcular distâncias no espaço-tempo de Minkowski, isso vai dar menos m² c². A gente calculou isso lá em relatividade. Então, se tiver na dúvida, volta nas aulas de relatividade, está logo no finalzinho, onde calcula energia, momento, quadrivelocidade, faço todas essas definições. Bom, essa quantidade aqui, ó, menos m² c² é igual ao quê? Olhando para cá, menos essa quantidade aqui ao quadrado, mais essa quantidade ao quadrado. Está aqui, né? Então, essa relação é a relação que se conserva. Só que, como já discutiu, né, como a onda eletromagnética ou fóton não tem referencial de repouso, o que acontece é que ela não tem massa de repouso. Então, esse m aqui, que era a massa de repouso, ele é zero, não existe. Né? Se não existe, veja, mesmo eu não tendo massa, essa minha partícula agora, que é um fóton, que é uma partícula sem massa, uma partícula associada ao campo eletromagnético, ela não tem massa, mas ela tem energia e momento, e essas duas coisas são intercambiáveis, né? Então, ela tem energia, ela tem momento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela consegue transferir energia dela para alguma coisa, né? Ou seja, eu consigo utilizar essa energia para fazer algo, para me esquentar, para movimentar um motor, para cozinhar um miojo, qualquer coisa assim. E ela tem um momento também. E se houver uma troca desse momento com alguma partícula que tem massa, eu posso variar a velocidade dessa partícula. Eu posso ter uma interação de força entre a luz e a partícula. Eu posso empurrar ela, posso acelerar, desacelerar, eu posso ter uma interação entre a onda, entre a luz, entre o fóton e a partícula com massa. Né? Então, as variações de momento estão relacionadas com a variação de energia, né, do fóton dessa onda eletromagnética. Tá? Então, aqui, isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que uma luz, né, no vácuo, sem presença de carga nem nada, ela consegue apenas com a energia que ela carrega, ou com o momento que ela carrega,
trocar ou interagir com coisas que têm massa. Então a gente pode pensar, por exemplo, num exemplo que é bem interessante. Pensa hoje em dia a NASA e o Japão lançaram no espaço uns satélites que tem uma vela, né? Então ele abre, né, uma vela espelhada, né, lá no espaço, e essa vela ela está apontada sempre para o Sol e o Sol empurra essa vela para alguma direção aí, provavelmente para fora do sistema solar, né? Então o que está acontecendo? A luz está saindo do Sol, ela está batendo na vela, né, que funciona como um espelho, né? E ela empurra, o vento solar então empurra, o vento solar, que é composto de ondas eletromagnéticas, de luz e também de partículas carregadas, empurra essa vela ou essa satélite para fora do sistema solar, né? Bom, então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o fóton, a onda eletromagnética, ela possui momento, então ela troca momento, troca energia. Então eu quero calcular exatamente isso com vocês aqui, ó. Eu vou analisar aqui dois casos que são casos limites, né? Que é o seguinte. Eu tenho aqui, né, nesse primeiro caso, eu tenho uma placa. Então, uma placa com uma certa massa e uma certa área. Aqui eu estou chamando de área sigma. Essa placa ela tem momento inicial zero, ela está parada, né, não tem velocidade. E chegando nessa placa tem uma onda eletromagnética de uma única frequência, ou seja, ela é monocromática. E ela possui momento, como a gente viu antes, né, o momento associado à onda é energia por C, energia pela velocidade da luz. Então, o momento dessa onda é E sobre C, da onda ou de um fóton que chega aqui na placa, certo? Então, eu vou analisar dois casos que são os casos limites que a gente pode ter nessa interação. O primeiro caso é o caso em que ocorre a absorção total da radiação. Então, toda a radiação que chega na placa, ela é absorvida, ela fica na placa, fica presa. Eu posso pensar como se fosse uma bolinha, né? Essa bolinha bate na placa, gruda na placa, né? Então, a absorção é total. Bom, a primeira coisa que eu posso fazer aqui é aplicar uma lei fundamental que é a conservação da energia e conservação do momento, né? Então, se eu pensar aqui que a variação do momento da placa ela tem que ser igual à variação do momento da partícula, do fóton que chega, e isso é a mesma coisa que a variação da energia, né, dessa partícula. Quanto de energia eu tenho? Olha, energia é intensidade, né? Intensidade, lembra que intensidade é energia por unidade de tempo por unidade de área. Se eu pegar a intensidade, multiplicar pela área e multiplicar pelo intervalo de tempo em que ocorreu essa interação, eu tenho a energia ou variação de energia dessa placa, tá? Bom, se eu tenho essa variação de energia, outra coisa que eu posso associar com isso é uma força. Lembra que força é a variação de momento em cima da placa num certo intervalo de tempo. Então, variação de momento pelo tempo. Como o momento, variação de momento é a mesma coisa que variação de energia, e variação de energia é isso, dividido por C, né? Eu posso escrever isso. I, A, dt por ΔT. Por ΔT com ΔT corta. Então, a força é igual a intensidade vezes a área dividido pela velocidade da luz. Então, olha só. Se eu tenho uma onda eletromagnética que atinge essa placa de certa área A, né, essa onda vai empurrar essa placa com uma certa força, e essa força é diretamente proporcional ao produto da intensidade da luz, que é watt por metro, vezes a área, quanto maior a área, maior a força, dividido pela velocidade da luz, C. Então, isso é o que a gente chama de força de radiação, pelo menos clássica, né, de um corpo, que absorve toda a radiação e nada é refletido. Então, esse é um limite máximo dessa força. Bom, se eu tenho uma força que atua numa certa área de uma placa, né, então eu tenho uma força empurrando uma certa área, eu posso associar agora uma pressão. Então, a pressão é força por unidade de área. Força por unidade de área vai dar IACA, que é igual a I sobre C, Newton por metro quadrado. Isso que a gente chama de pressão de radiação, né? Então, no caso da vela solar, o que acontece é que a luz ela empurra por pressão de radiação esse satélite, essa vela para fora do sistema
solar. Né? Então eu posso pensar o seguinte, né? Então quando a NASA foi lá, a NASA, eu acho que foi a Agência Espacial Japonesa, na verdade, que lançou. Tem o Sol aqui, esse é o Sol, né? O Sol fica emitindo luz para tudo quanto é direção. Essa luz que ele emite na forma de uma onda eletromagnética, tem componente de campo elétrico e campo magnético. Eles vieram aqui e colocaram uma vela, abriram um pano, na verdade era uma vela de, acho que era alumínio com uma camada de ouro para ficar bem refletida, né? E daí o que aconteceu? Daí as partículas batiam aqui, né? Só que essas partículas, elas eram refletidas. Por quê? Porque essa vela aqui é uma vela espelhada, ela tinha um coating de ouro, então ela espelhava. Então batia a partícula, ou batia a onda eletromagnética, essa onda eletromagnética era refletida, e ele empurrava por pressão de radiação, ela empurrava a vela solar aqui. E nesse caso aqui, ela vai empurrar, né, sempre para fora do sistema solar. Né? Bom, mas daí a gente por que ela reflete, por que não absorve a luz? Né? Vamos ver agora. Né? Então veja que nesse caso aqui, a força de radiação ela vale IA sobre C e a pressão de radiação vale I sobre C. Esse no caso de absorção total. Vamos ver agora o que acontece para o caso em que eu tenho uma reflexão total. Então olha o que acontece. Aqui eu tenho uma placa, essa placa está parada, a onda chega, ela bate na placa e é refletida. Uma onda eletromagnética monocromática que bate e é refletida. Bom, ela bate e é refletida. Depois que ela é refletida, depois dessa colisão, essa placa, por conservação de momento, vai ter uma certa velocidade. Então a velocidade final é diferente de zero e a velocidade inicial antes era nula. Né? Legal, então é isso que vai acontecer. Bom, a variação de momento agora da placa, ela é igual a 2 vezes o momento inicial da onda eletromagnética. Olha, a onda ela tinha momento para cá e no final agora a onda tem momento para cá. Ou seja, para ela, se fosse zerar o momento da onda, ela teria que ter uma variação de momento de ΔP, né? Que é a variação normal. Só que ela ganhou momento para o outro lado também. Né? Então ela teve que zerar e ganhar o mesmo momento para o outro lado. Então a variação de momento é 2 ΔP. Bom, para ficar um pouquinho melhor, vamos desenhar isso aqui. Né? Veja, a minha partícula que chega, ela tinha momento, é um fóton. Eu vou desenhar o fóton aqui com uma partícula para ficar mais fácil para a gente verificar. De frequência ômega e tinha momento P. Que está para cá. Então, é um vetorzinho, momento, lembra? P que está para cá. No final de tudo, essa onda está para cá, ômega, né? E o P agora está desse lado. Né? Então, o que aconteceu? Olha só. Ele tinha momento P para esse lado, né? Para eu poder virar o momento P para o outro lado, para esse lado aqui, né? Eu tinha que somar esse P com mais o quê? Mais 2 vezes menos P. Não é? Ó? Porque daí, se eu somar com 2 vezes menos P, isso aqui vai dar P. Daí eu tenho P para cá, que vai dar menos 2P. Né? Então, essa é a variação que eu precisei dar para ele. Daí, se eu somar essas duas coisas, eu tenho como resultado P para o lado negativo. P para o lado negativo. Então, eu tenho P, tenho menos P aqui. Né? Então, P inicial é igual a P e P final é igual a menos P. A variação total do momento dessa onda é o P final menos o P inicial. Então, isso aqui vai dar menos P menos P. Então, a variação total do momento vai ser menos 2P. Tá? Então, essa é a quantidade que eu precisei fornecer de momento para essa onda eletromagnética para ela bater, né, e inverter
o sentido. E a placa vai ganhar P para aquele lado, para ter conservação de momento, né? É isso que aconteceu aqui. E a variação de P é ΔE, então eu tenho 2 ΔE sobre C. A força, então, nesse caso em que eu tenho uma reflexão total da onda eletromagnética, ela é 2 vezes IA, é a mesma conta que eu fiz antes, né? E a pressão ela é 2 vezes IA, I sobre C. Então quer dizer que se eu tenho uma superfície que é um espelho, que ela reflete a onda eletromagnética, nesse caso eu vou ter uma reflexão total e eu vou ter a maior força de radiação e a maior pressão de radiação possível em cima da minha placa ali, ou no nosso caso aqui, em cima da vela, né, da vela solar. Então, classicamente, eu tenho esses dois limites que limitam, então, a pressão de radiação e a força de radiação. A força de radiação fica entre IA sobre C e 2IA sobre C. Daí eu tenho todo esse intervalo de forças que eu posso explorar, né? Por quê? Porque eu posso ter, nunca tenho uma absorção total e também nunca tenho uma reflexão total. Então eu tenho todo esse range, tanto da força de radiação como da pressão de radiação. Eu acho que isso é o suficiente para a gente, para hoje. Certo, pessoal? Então olha só, a gente terminou essa aula falando sobre pressão de radiação, a intensidade associada ao campo elétrico, campo magnético, fluxo de energia. A gente viu também a ausência de referencial de repouso para o caso de uma onda eletromagnética, de um fóton, a relação entre massa e energia do fóton. Tá bom? Então, essa é a nossa quarta aula de 5. Na nossa próxima aula, a gente finaliza esse tópico sobre ondas eletromagnéticas. Tá? Então é isso, até a próxima aula. Tchau, fui!